com dinheiro no bolso, e Pedro passou a noite e não pegou nada. Agora Pedro imaginava: eu vou pegar a rua da minha casa, alguém vai olhar para mim e dizer assim: Pedro vai na casa dele e vai voltar para acertar comigo. Aí eu não tenho nada de dinheiro, que vergonha eu vou passar, vou ter que mudar da rua, porque senão o povo vai me chamar de mal pagador. Ei, eu não sei porque eu estou dizendo, mas tem pessoas que estão passando por situações difíceis e começam a imaginar: se eu não pagar, se o Senhor não fizer algo na minha vida, eu vou ser chamado de veaco, eu vou ser chamado de ruim, eu vou ser chamado como alguém que não presta. E pensa numa coisa que é fácil de ser chamado como ruim: é crente. Crente, o ímpio pode fazer tudo que não presta, crente não pode nem pensar em fazer coisa que não presta, que o mundão todo já está sabendo e acabando com a vida da gente. Mas sabe por quê? É porque até o mundo tem ciúme da gente, nem o mundo não quer. O povo lá fora fala palavrões, grita, xinga, fala um monte de coisa e o povo aplaude. Aí vai um crente pra lá e fala palavrão no meio do mundo, alguém aponta o dedo no nariz da gente e diz: ei, você é crente, tu não é crente daquela igreja, eu sei que você é crente, rapaz, como é que você vem com as coisas dessa? Ele tem ciúme de nós, ele sabe que nós não podemos misturar com tais situações. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, estava Pedro agora pescando. Como ele não pegou, ele chega pela manhã. E quando Pedro chega pela manhã, sem pegar nem peixe, mas Pedro vem encostando o barco. Ele encosta o barco na beira da praia, e uma grande multidão na praia, e a multidão empurrava para um lado, empurrava para o outro, e Pedro está ali nem olhando, mas ele viu que o povo, que povo é aquele que está na praia? Aí de repente vem quem sai do meio daquela multidão: Jesus. Aí Jesus vai até o barco de Pedro, olha para Pedro e diz: o barco é seu. E Pedro diz: sim, o barco é meu. Então deixa eu te fazer uma coisa: se o barco é teu, me empresta ele. Ei, mas o Senhor é pregador, para que barco você quer? Não, eu vou fazer dele um púlpito, vou subir para cima, porque essa multidão está me oprimindo, está me empurrando. Eu vou subir para cima, eu vou afastar um pouco e vou ministrar a este povo. E Jesus pega, Pedro pega a sede, Jesus sobe no barco, e Pedro aqui com a rede, lavando a sua rede aqui, e Jesus pregando aqui no barco, e Pedro lavando a rede. E Pedro não queria nem saber de Jesus. Pedro queria era dinheiro, era pescar, ganhar dinheiro, e não tinha ganhado nada, estava frustrado. Agora Pedro lavando a rede, e a palavra que Jesus pregava aqui, Pedro começou a entender o que Jesus estava falando aqui. Aí a palavra veio, Pedro lavando a rede, e a palavra entra no ouvido de Pedro, e Pedro não deu nem a mínima, mas a voz veio com a mais forte. E Pedro começou então agora a olhar para Jesus lavando a rede aqui, sacudiu a rede na água, e Jesus pregando, e Pedro aqui. Aí Pedro disse: ele é pregador, eu sou pregador diferente, eu nunca vi um homem para pregar igual esse moço aí, ele prega bem. E aí ele começou, os outros disseram: ô Pedro, tu está prestando atenção no que vamos levar a rede? Não, presta atenção na mensagem do moço, é uma mensagem forte. E Pedro começou a comer a palavra que saía. Aí quando Jesus termina de pregar, Jesus disse: quem é mesmo dono do barco? Aí Pedro: sou eu, Senhor, eu sou dono do barco. Ele disse: oh Pedro, muito obrigado. Deu um aperto no mão de Pedro, e Pedro saiu todo. O pregador falou comigo. Aí Pedro sai. Quando Pedro sai, Jesus disse: não, lembrando uma coisa, para aí Pedro, ei, entra no barco. Aí Pedro: sim. Aí Pedro: para que mesmo? Entra no barco. Pedro entra no barco. Eu disse: olha, tudo aquilo que me dá, que me oferece de forma a uma volta de qualquer maneira, tá bom? Você me emprestou o barco, agora eu quero retribuir, porque o barco que você me emprestou, Pedro, para me pregar para essa multidão aí, foi você que me emprestou, e eu quero retribuir você, eu quero pagar você. Aí Pedro: Senhor, para quê? Não, entra no barco. Pedro entra no barco. Ele disse: agora vai para o mar. Pedro disse: onde eu quero no mar? Eu passei a noite toda no mar. Entra no mar, estou te mandando. Através da tua palavra eu vou. Então vai, lança a rede e lança ao lado direito. No lado direito, não é do esquerdo, Pedro. Aí Pedro vai, aí joga a rede. Aí Pedro joga a rede. Aí a rede não subia, estava pesada. Aí Pedro disse assim: enganchou algum pau lá dentro, alguma madeira caiu aqui, a rede enganchou. Além de eu perder meu tempo, agora eu estraguei a minha
a rede. Mas quando Pedro começou, viu que não estava presa. Aí Pedro vai puxando devagarinho, vai puxando. E aí Pedro não aguentou mais. O barco estava afundando. Pedro grita os companheiros: ei, vem cá, correndo depressa. O barco está afundando. Traz o barco de vocês. E foi pegando peixe e jogando dentro do barco. Foi pegando peixe e jogando no barco. O barco foi saindo. O barco estava quase derramado, vai afundando. E aí Pedro chegou e começou a separar os peixes. E disse: esse aqui é meu, esse aqui é teu Tiago, esse aqui é teu João, esse aqui é teu André. E foi separando. E aí Pedro foi lá, vendeu o peixe, colocou o dinheiro no bolso e disse: agora eu vou pagar minhas contas. Eu vou pagar minhas contas. E depois que eu pagar as minhas contas, ainda vai sobrar. E a minha família não vai sofrer falta de nada. E aí Pedro vai, amados, e aí vende e paga as contas. Chega na casa. Quando Pedro chega na casa dele, agora Pedro estava todo feliz. Aí Pedro, quando Jesus morre, Pedro entristeceu de novo. Eita, Pedro, que dá trabalho. Pois só Jesus morreu. Ele negou Jesus 3 vezes. Ele disse: não tem nada mais com Jesus não. Você quer saber uma coisa? Eu não quero mais nada não, eu vou pescar. Aí Pedro vai, ele vai pescar de novo, chama alguns companheiros, vai junto com ele. Ele olha na carteira dele, estava lá, a carteira ainda era de presbítero. Aí Pedro pega a carteirinha e dá uma olhada: não sou mais crente não. Tirou a carteirinha, ó, jogou fora. Não quis usar mais a carteira de presbítero. Ele todo desviado, agora eu vou pescar mesmo. Aí Pedro está pescando, estava desviado Pedrão. Aí Pedro está lá, aí Jesus vai. Quando Jesus vai, Jesus acha a carteira, a credencial de presbítero de Pedro. Aí Jesus vai e pega, dá uma olhada, é de Pedro. Eu vou levar lá, vou até ele. Aí Jesus vai. Quando Jesus chega na beira do mar, Pedro está pescando. Jesus com a credencial de presbítero: eu vou trocar, agora eu vou mudar. Eu não sei como Jesus faz, mas ele faz milagre mesmo, né? Lá na beira do rio não tinha computador, não tinha nada. Jesus faz uma credencial de pastor, entrega na mão de Pedro e disse: tu me ama, meu filho? Apacenta minhas ovelhas. Ei, apacenta os meus cordeiros. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E aí Pedro, então, cheio do Espírito Santo, ele vem pregar. E aí Pedro disse assim: olha, deixa eu falar para vocês, porque a promessa vos diz respeito a vossos filhos e todos que estão longe, e tanto quanto Deus nosso Senhor chamar. Ei, meus queridos amigos católicos que estão aí, meus amados, vocês, quero dizer para vocês que esses crentes aqui, a maioria deles era católico e Jesus chamou. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando eu fui para encontrar Jesus, eu tive uma conversa com uma mulher, e essa mulher vinha saindo da igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira, porque o alvo era Madureira. Deus já tinha falado comigo, era Madureira mesmo. E aí quando eu cheguei lá, ela me chamou e disse: ei, invocado, você está com violão na mão, e por que você não prega esse violão e toca pra gente aqui na igreja? Eu disse: minha senhora, deixa eu te falar, eu faço parte da igreja católica, eu viajo para Conceição do Araguaia, eu viajo para Rio Maria, Xinguara, Marabá, essas cidades são minhas, que eu viajo todas as vezes que o bispo está presente, eu estou junto com ele, porque o padre Zezinho, então, era um moço que cantava muito bem os hinos dele, e eu pegava todos os hinos, e quando eu chegava na minha cidade, eu sentava com um jovem e ensinava a cantar os hinos da igreja católica, e eu era empolgado para ser um padre, e eu fui até para o seminário para ser padre, mas um dia o meu padre falou para mim: Walter, eu disse: padre, eu acho que os crentes é muito diferente da gente, eu participei de um culto, a coisa era diferente, eu senti uma coisa diferente. Ele disse: sai fora desse povo, não entra na igreja dos crentes não. Eu disse: por que não, rapaz? Ele disse: deixa eu te falar uma coisa. Eu falei: esses crentes vão para o inferno? Ele disse: não, eles vão para o céu. Eu disse: então deixa que eu também quero ir para o céu. E nós não vai não, padre? Ele disse: a gente vai, mas assim mais ou menos, né? Não é igual os crentes. Eu disse: mas por quê? Ele disse: porque os crentes são fiéis. Um padre falou para mim: os crentes são fiéis, e é por isso que Deus ama eles. Eu disse:
Mas mais do que a nós, Padre, ele é mais ou menos. E aí, meus amados, mas mesmo assim eu não deixei. Aí não sei se vocês conhecem, esse aí era o Padre Pedro. Não sei se vocês conheceram o Padre Marcelo. Quem ficou em Xinguara, morou em Xinguara, conheceu muito bem. O Padre Marcelo era bem forte, barbudão. E aí o Padre Marcelo chegou em mim e disse: meu filho, tu quer ser padre? Eu disse: quero. E ele disse: olha, vou te falar uma coisa. Você precisa de saber de tudo. E ele me contou uma longa história. Eu falei: quero mais não, rapaz. Eu disse: eu quero ter uma esposa, eu quero ter um lar, eu quero ter uma família. Ele disse: não, Walter, você pode namorar à vontade. Ai, eu estava em Marabá, pensa nas irmãs lindas, umas feiras bonitas, tudo novinha. E eu disse: meu Deus, que desperdício, mas eu vou ficar aqui, eu acho que eu vou casar com uma freira. E aí a minha vontade era de ficar lá. Mas aí, meus amados irmãos, aqui em São Félix do Xingu, eu aceitei a Jesus em 1991, descendo da igreja católica. Estava solteiro, a minha esposa tinha viajado, e eu na igreja católica caçando alguém para mim aproveitar a ausência da minha esposa. Mas quando eu estava lá, que eu desci daquela igreja nova, não é a antiga, daquela mais pra cá que fica em frente à Assembleia da Missão, quando eu desci ali, aí o Espírito Santo fala no meu ouvido e diz assim: preste atenção numa coisa, olha para o povo que você estava e olha para este povo aqui. E eu dei uma parada e disse: quem é que está falando comigo? Aparece. E aí ninguém aparecia. Eu disse: eu estou ficando doido, eu vou para casa. Aí fui para a rua, e quando eu cheguei em casa, eu não aguentei. Recebi visita de 3 igrejas na minha casa. A primeira era a igreja do véu, e aí falou um bocado de coisa, eu não entendi nada. A segunda era adventista, eu tinha passado 6 meses adventista estudando. Aí a terceira era a Assembleia de Deus. Aí o pastor não falou de ninguém. Eu disse: eu vou pegar, eu não gosto de Assembleia, não. Eu vou falar com esse aqui agora. Eu disse: rapaz, eu não gosto de Assembleia de Deus, eu não gosto desse povo da Assembleia de Deus, eu não gosto desse povo que anda gritando demais, não gosto. Ele disse: não tem problema nenhum, não precisa gostar de nós, eu quero que você goste de Jesus, eu quero que você goste de Jesus, está bom demais. Ele disse: então eu tenho que aceitar Jesus, é Ele mesmo. Eu fui para a igreja, era o saudoso Manuel Meia. Eu disse: ó, irmão Manuel, não me convida para ser crente, tá? Porque se convidar nunca mais eu vou na sua igreja. Eles podem ir, que eu não vou te convidar. Eu fui na segunda, era grupo de criança. Eu fui na segunda, era culto na sede. Na terça, culto de criança. Na quarta, culto das mulheres. Na quinta, culto dos varões. Na sexta, culto de oração. No sábado, ensaio do coral. E estava eu lá. No domingo eu vou. Fui na escola bíblica dominical. Aí quando foi a noite, era noite de carnaval, eu disse para minha esposa: minha filha, fica aí, tá? E a gente vai dar um jeitinho hoje. A gente não vai na igreja, nós estamos acostumando demais. Fica, amanhã a gente vai e aceita Jesus. É minha última noite de carnaval. Amanhã a gente vai e aceita Jesus. Passei o dia todo bebendo. Aí eu vou sair pro carnaval. E quando eu chego no portão para sair, o Espírito Santo me solta para trás. Eu disse: é você mesmo, falando mais alto, eu não estou entendendo. Aí eu disse: o que essa mulher quer comigo, meu Deus? Deus, eu falei para ela que eu venho sozinha, ela vai ter que ficar. Aí o Espírito Santo falou assim: segunda você saiu com ela, terça você foi com ela, quarta você saiu com ela, quinta também com ela, sexta estava com ela, sábado você estava com ela, e hoje você quer sair sozinho? Olha onde você está deixando a sua família. Nós tínhamos um filhinho pequeno, e o outro no bucho, ela estava bem barrigudinha. Aí eu voltei correndo e disse: minha filha, se arruma e vamos para a igreja. Aí eu entrei na igreja e disse: é hoje, Jesus, é hoje que eu te aceito. Aí eu olhava assim para todo lado, procurando uma pessoa não evangélica para fazer um convite, porque senão eu não ia. E a coragem já tinha acabado de levantar e dar. Aí ficou, o culto acabou. Aí quando o culto termina, aí ele olha, chamou todos para ficar de pé. E eu levantei na última cadeira. E quando eu levanto, ele faz o convite. E quando ele convida, o que acontece? Entra um bêbado. O bêbado entra e disse: eu ia encerrar o culto, mas entrou este moço e agora? Eu quero perguntar a esse moço que ele quer ser crente. E eu disse: esse moço veio do céu, que Deus está mandando. O cara está bêbado, mas foi Deus que mandou. Aí eu disse para ele: não, não quero não, mas eu quero. Ele não quer, mas eu quero. E fui lá para frente, aceitei a Jesus como meu Salvador. Eu não entendi o que era ser crente. Eu estava de joelho aqui, eles orando por mim. Eu disse: Jesus, eu quero ser pastor. Eu não entendi, não sabia o que era ser pastor, mas eu tinha vontade de ser pastor. Deus, eu quero ser pastor, Jesus. Aí Jesus me chamou e eu queria cair fora. Até agora não dá mais. Você entrou no quarto, tem que ficar. Tu pediu, agora
frente. Você é massa para fazer esse povo aqui, olha. A gente é feito de católico. Crente é feito de católico. Eu quero te convidar nesta noite para vir à frente, aceitar a Jesus como teu Salvador, porque acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor, este será salvo. Salvo do quê? Salvo do inferno. O que é salvo do inferno? Tem que morar no céu. Salvo do quê? Salvo da prova. Quem é salvo da prova? Anda na bênção. Ah, mas o Senhor falou tanto aí de pessoas que estão na prova, que o Senhor está na prova sim, mas é uma diferença. Quando a gente está na prova com Jesus, a gente passa dando glória a Deus, mas quando a gente está na prova sozinho, a gente passa chorando, lamentando e morrendo nas línguas, porque não tem ninguém. E o Satanás fica perto da gente dizendo: não te falei, agora você vai se acabar. Mas quando a gente aceita Jesus e entra na prova, o Espírito Santo vem, abraça com a gente, deita a gente no peito dele e diz: meu filho, eu te amo, deixa comigo, que eu vou levar a seu pedido até o trono do Pai. Chamai, canta, se levantará na sombra. Receba esta glória, receba esta glória, receba esta unção sobrenatural de Deus que está caindo neste lugar. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia!